Estou de volta com o programa Vida e Saúde na TV e quem continua aqui ao meu lado é a doutora Sueli Nora Feltro-Kitt. Ela que é especialista em dentística restauradora e acabou de responder as perguntas dos nossos telespectadores e agora ela vai conversar um pouquinho mais comigo falando sobre atendimento multidisciplinar. E eu quero começar perguntando, doutora, se a cárie é uma doença transmissível. Sim, é uma doença transmissível, ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que só tem dentro da cavidade oral, que é o Streptococcus mutans. Essa bactéria, ela fica alojada nas ranhuras dos dentes, na própria gengiva, se não estiver bem escovada, na língua, em todas as superfícies da cavidade oral. Existe um trabalho que mostra que 80% da transmissão dessa bactéria, o Streptococcus mutans, é dado de mãe para filho. Naquela fase em que a mãe vai dar papinha para a criança. Então, se ela provar a comida, não deve fazer isso, porque vai estar passando essa bactéria para a criança, ficar soprando a comida, porque pode espirrar gotículas de saliva, e nessa saliva vai haver essa bactéria. Obviamente que, higienizando bem a boca, você vai diminuir a condição de um aumento da colonização dessa bactéria. Então, da mãe para o filho vai passar, para os parceiros o beijo também passa, então vale ressaltar que nós devemos sempre estar com os dentes bem higienizados, a boca bem limpinha, para que ela seja sempre uma boca beijável e que um não vai passar bactéria para o outro, né? Realmente é transmissível. Doutora, explica um pouco sobre as alterações que ocorrem na saúde bucal em uma pessoa que já está no período da terceira idade. O que acontece principalmente aqui no Brasil, que os pacientes da terceira idade, eles estão com um quadro de saúde bucal muito precário, infelizmente. Porque há muitos pacientes desdentados, já a presença de cárie, a presença de dentes desgastados, a gengivite, a periodontite, a gengivite que é uma inflamação dos tecidos gengivais, a periodontite que é uma inflamação dos tecidos ao redor do dente. Então, isso já os pacientes apresentam. O que acontece? A pessoa vai envelhecendo, então se ela perder o dente, além da velhice natural que ela vai ter uma aceleração dessa velhice facial pela perda dos dentes, houve a perda da dimensão vertical, então fica com o rosto mais envelhecido. O paciente fica já com dificuldades até na fonação, porque existe uma dificuldade para falar sem os dentes. O paciente se sente deprimido pela falta dos dentes, pela falta de autoestima. Então, tudo isso acaba acarretando numa condição de envelhecimento muito pior do que ela seria se o paciente estivesse com a boca saudável. Então, principalmente a gengivite e a periodontite, pensando nas doenças, né, sistêmicas, vão pensar numa doença cardíaca, em que essa gengivite vai levar bactérias para a corrente circulatória, podendo causar que tem uma teoria que diz que essa bactéria ela vai penetrar na corrente circulatória e vai se alojar numas placas de gordura que tem dentro dos vasos sanguíneos, formando um problema cardíaco da aterosclerose. Pode essas bactérias se alojarem nas válvulas cardíacas ou no músculo cardíaco, levando uma destruição que vai causar muitos problemas para esse paciente. Então, pensando nas doenças causadas pelo problema dental, vai agravar outras, como a diabetes. Né? O paciente diabético, ele tem no suco gengival uma liberação de açúcar. E isso vai fazer com que haja um aumento da colonização desse Streptococcus mutans, que é a bactéria cariogênica, aquela bactéria que pega esse açúcar, transforma num ácido, e esse ácido tanto descalcifica a dente, quanto vai irritar a gengiva, vai causar essa inflamação.
Os pacientes que têm o problema periodontal, porque a gengivite, ela é uma inflamação da gengiva. Então, isso não necessariamente vai se tornar uma periodontite. Mas o paciente que tem periodontite, ele tem a gengivite e a periodontite. E esses pacientes com o problema periodontal, ele vai ter um aumento significante, em torno de 2 vezes, de ter problemas cardíacos do que um paciente que não tem problema periodontal. Os pacientes idosos, eles têm a osteoporose. Essa osteoporose, ela vai favorecer, aumentar o problema dessa periodontite, que é a alteração dos tecidos ao redor dos dentes. Então, quando há um equilíbrio da saúde oral, acaba refletindo num equilíbrio da saúde geral. Porque vai evitar, por exemplo, o paciente que ele não tem os dentes, ele mastiga menos. Então, ele vai ter problemas também digestivos, porque a digestão, ela começa na boca. Se o paciente não, vamos pensar, ele é edêntulo ou falta alguns dentes, ele não consegue mastigar direito, então ele vai engolir a comida não bem mastigada e o estômago vai ter que produzir mais ácido clorídrico para digerir. E pode gerar uma gastrite, uma úlcera, pode gerar problemas no trato intestinal. Então, tudo acaba gerando em consequências negativas. O importante é o paciente ter uma boa higiene, né, procurar com frequência o dentista, para que ele tenha uma saúde geral equilibrada. Quais os cuidados específicos nós devemos tomar com os pacientes cardíacos antes da realização do procedimento odontológico? Todo paciente cardíaco, ele tem que, quando o profissional vai fazer um procedimento mais invasivo, onde vai haver um sangramento, tem que entrar com uma antibiótico terapia, porque assim a gente evita que essas bactérias da cavidade oral, elas entrem na corrente circulatória e possam se alojar, por exemplo, no músculo cardíaco, numa válvula, causando uma endocardite bacteriana. Então, esse paciente tem que estar medicado com antibiótico, intervenção mais invasiva. Quando é uma intervenção menos invasiva, preocupar com o uso do anestésico, um anestésico que tenha um vasoconstritor, que é uma substância que tem dentro do anestésico, que faz diminuir o calibre do vaso sanguíneo para que aquele anestésico atue por mais tempo naquela região. Então, tem que usar um anestésico que não vá provocar, por exemplo, um aumento de batimentos cardíacos, que é o caso da adrenalina. Então, existem anestésicos específicos que tem, por exemplo, a octapressina, que é um vasoconstritor que não vai alterar os batimentos cardíacos. Numa mulher grávida, por exemplo, não vai estimular uma contração intrauterina. Nos diabéticos não altera o metabolismo. Então, pensar no anestésico que se usa, o uso da medicação e também, nesses pacientes, não gerar estresse, porque o estresse naturalmente vai produzir a adrenalina, então vai aumentar o batimento cardíaco. Então, fazer um processo relaxante, calmo, o paciente ele se sentir confortável, ele não sentir dor, principalmente. A gente precisa cuidar do estado clínico e sistêmico do paciente como um todo, para se atingir aquele resultado que o paciente junto ao especialista procura. Doutora, é verdade que durante a menopausa a dentição feminina fica mais fragilizada? Fica sim, porque durante a menopausa há uma diminuição dos hormônios femininos e esses hormônios vão favorecer o aumento da gengivite e da periodontite. E também, nesse período, o corpo inteiro da mulher acaba tendo a osteoporose, que também vai agravar esse processo. Então, existem estudos que dizem que é melhor a mulher ela fazer uma reposição hormonal para evitar esses problemas e, obviamente, higienizar muito bem a boca. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.